Deixa eu dizer uma clareza. Entre outros gravíssimos problemas, o Brasil volta a ter, depois de 64, 68, uma questão militar por ser tratada. Se você vê um general da ativa ocupando de forma absolutamente tosca, incompetente e genocida o Ministério da Saúde, isso é referido no mundo como uma república de banana de quinta categoria. Evidentemente que eu chegando na presidência da República vai ser mudada a legislação. Quem quiser ser político, venha para a política e largue a farda. Porque a política é o dia a dia, é nós contra eles, não é essa coisa. As Forças Armadas têm que estar comprometidas com o Estado Nacional Brasileiro, com o nosso grande projeto nacional brasileiro, e tem que estar assentado em bases profissionais. O Bolsonaro transformou a cúpula das Forças Armadas brasileiras num partido político. Esse Pazuello é um vassalo desavergonhado. Baixa um protocolo de uso da cloroquina sem assinatura para atender uma ordem espúria do Jair Bolsonaro. Que isso? Que nós vamos fazer o quê? Vamos aguentar porque a corporação é que tem que tirar esse cidadão do meio dela. Se ele quer ser um politiqueiro, um vassalo, vá ser. Mas não em nome do Exército Brasileiro, que não pertence, não é milícia de nenhum partido, nem de um governo. Isso eu vou dizer com toda clareza. Eu estou muito envergonhado do comportamento. Muito. Agora, não sei se você vê. Da cúpula das Forças Armadas Brasileiras. Como é que eles permitem a desmoralização das instituições do bem-querer e da respeitabilidade do Brasil, que são as Forças Armadas, em nome de um boçal envolvido com tudo que há de safadeza e milícia no Brasil, como sou o Messias Bolsonaro. Informação urgente que acaba de chegar aqui através do nosso analista Caio Junqueira. O Exército divulgou a decisão agora há pouco sobre o caso do ex-ministro da Saúde, general do Exército, Eduardo Pazuello. Acerca dessa participação, o Exército acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido pelo general Eduardo Pazuello. Dessa forma, então, o Exército não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello, ou seja, em consequência, arquivou-se aí, então, o procedimento administrativo que havia sido instaurado contra o general Eduardo Pazuello. Militares de alta patente cobraram internamente do comandante do Exército a punição do ex-ministro Pazuello. Entendiam que não havia outra saída, sob pena de prevaricar e perder a credibilidade perante os subordinados e a sociedade. Você acredita, Ciro, que o Jair Bolsonaro, o governo dele, o movimento dele, representa uma ameaça genuína e iminente à democracia brasileira? No delírio dele, sem dúvida nenhuma. Na prática, não creio. Mas sabe como é? A gente tem que vigiar, tem que demarcar o campo, tem que demonstrar com muita clareza e contundência, sem nenhum tipo de dubiedade, que nós o enfrentaremos se ele tentar tomar iniciativas coerentes com esse delírio dele, não é? Que já deu várias demonstrações, mas também eu conheço bastante o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é um desses cachorros covardes e desdentados que, diante de um processo de estacuado, ele rosna e simula que vai morder. Mas basta você pisar o pé, ele sai correndo, ganindo, porque ele é, antes de tudo, um grande covarde, e isso está demonstrado numa pessoa que defende torturadores. Então, só para esclarecer, você acredita que ele tem vontade de atacar a democracia, sobretudo, por exemplo, se ele perder a eleição em 2022, ou você acredita que as instituições democráticas são suficientes para resistir ao ataque que ele queria fazer? Ele quer, o seguro do delírio dele é exatamente esse. Ele está formando uma milícia, todos os atos são coerentes, ele destruiu os comandos do Exército Brasileiro sob o controle e o monitoramento de armas, inclusive a possibilidade de rastreamento de munições. Isso simplesmente facilitou bastante o trabalho das milícias, de quem ele se origina. Não é? Acabamos de assistir, eu já estou cansado de saber que o Bolsonaro e sua quadrilha de filhos é absolutamente alinhada às milícias do Rio de Janeiro. Ele já fez discursos advogando. Facilitar a compra de armas, que a ministra Rosa Weber
suspendeu esse decreto absurdo. Enquanto o comando do Exército avaliava a atitude de Pazuello, Bolsonaro fazia gestos ao seu ex-ministro. Nomeou Pazuello secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência. A situação foi vista por militares da Ativa como uma afronta ao Exército. Bolsonaro também pediu aplausos ao general em uma cerimônia no Palácio do Planalto. E o do Rio de Janeiro, o movimento foi do primeiro encontro de motociclistas com o presidente Jair Bolsonaro. Tá? Pela liberdade e apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Alguma coisa política nisso? Tinha alguma bandeira vermelha lá? Eu acho que ninguém ia ter coragem de levantar a bandeira vermelha daquele povo, né? Duvido. Então a punição, pessoal, existe nas Forças Armadas. Ninguém interfere. A decisão ali do chefe imediato dele, ou do comandante da unidade. E a disciplina só existe porque realmente o nosso código disciplinar é bastante rígido. Não é porque você foi acusado de alguma coisa, eu duvido que ele já não tenha sido acusado de alguma coisa, duvido. E às vezes com razão, outras vezes não. Mas o ônus da prova, né, cabe a quem acusa. Então assim funciona. Eu já fui punido no Exército Brasileiro, 15 dias de cadeia. Quando eu fiz uma matéria na revista Veja, em 1986. Então, Ciro, gostaria de te perguntar algumas coisas sobre o relacionamento entre Bolsonaro e as Forças Armadas, porque várias vezes o Bolsonaro sugeriu, ameaçou explicitamente que vai mandar as Forças Armadas para subverter a democracia. Na semana passada, ele ameaçou de novo que mandá-los para ruas contra lockdowns e quarentena. Não sei o que eles iam fazer sobre isso, mas ele ameaçou isso. Como você avalia a postura das Forças Armadas em relação de ordens antidemocráticas do Bolsonaro? Acho que a maioria delas obedeceria às suas ordens ilegais ou recusaria? A maioria recusaria, sem nenhuma dúvida. Agora nós temos no Brasil, não faltava mais a questão gravíssima de saúde pública, o desemprego aberto mais alto da história, a informalidade mais cruel da história, né, um sistema de impostos absolutamente injusto, que só cobra da classe média e do povo trabalhador de forma indireta, uma inflação que voltou, a cesta básica hoje tem o menor valor dos últimos 15 anos, vis-à-vis o poder de compra do salário mínimo, quer dizer, o maior valor, a cesta básica, vis-à-vis o poder de compra do salário mínimo, e o Bolsonaro traz de volta uma questão militar. O que eu vejo nessa questão militar? O Bolsonaro está tentando, e há uma conivência cúmplice, lamentavelmente, nós temos que dizer isso, né, de uma parte importante da cúpula das Forças Armadas, concentradamente no Exército. Por quê? Porque o Bolsonaro está tentando transformar a cúpula das Forças Armadas num partido político. E aí o sintoma mais grave não são esses arreganhos boçais do Bolsonaro, que volto a dizer, cachorro desdentado, frouxo, que não tem coragem para nada, mas acha que pode aterrorizar a sociedade brasileira com esse tipo de medo e tal. E a gente só tem que dizer a ele que ele se comporte, porque nós saberemos reagir à altura na proporção do que for necessário. Não haverá golpe no Brasil, eu honro a minha palavra em jurar ao povo brasileiro. Não haverá golpe no Brasil sem uma resistência organizada de muitos de nós que não aceitamos isso. Mas eu quero dizer, só para tranquilizar o povo, que o que está mais grave é que ele tem hoje 4.800 militares dobrando o salário em cargos do Poder Executivo, da Ativa. Isso só numa republiqueta de banana de 8ª categoria é admissível. Portanto, resolver esse problema de devolver às Forças Armadas a sua tarefa institucional, profissionalizá-la novamente, é uma das questões para o próximo presidente do Brasil. Nós precisamos tratar disso com muita clareza, porque não é razoável o que está acontecendo com o nosso país. A tragédia mais grave foi um general da Ativa, que não entende absolutamente nada de saúde pública, ser nomeado para o Ministério da Saúde no auge da pandemia. É um genocida, um ignorante, um boçal, que desonrou o uniforme de Caxias e expôs o bom nome que deve merecer o Exército e as Forças Armadas junto à opinião pública. Mas isso não será feito sem exemplo. E essas coisas têm que ser buscadas. No meu projeto de país, nós precisamos ter Forças Armadas profissionais, tecnologicamente contemporâneas do que houver de mais avançado ao alcance do Brasil e, evidentemente, comprometidas com objetivos nacionais permanentes. Viraram um partido político. Aí nós temos agora que responder, vê se pode.
Na hora que o povo está passando fome, literalmente, nós tomamos notícia, não é, de compra superfaturada de cerveja, de picanha, essa gente perdeu a noção. Essa gente perdeu a noção. Vocês não têm ideia, tem mais de 7 mil militares, quase metade disso duplicando salário sendo da ativa. Agora mesmo, o Bolsonaro acabou de dar 26 bilhões de reais em 5 anos para os militares de grande patente. Qual é o sentido disso? Os militares brasileiros que estão no palácio, os politiqueiros, estão perdendo a noção, eles estão desmoralizando uma instituição que é muito querida e muito respeitada pelo povo brasileiro e fez por onde ser muito querida e respeitada depois dos equívocos de 64. Eles estão destruindo isso rapidamente na base disso, do privilégio, da manipulação politiqueira. Portanto, é uma questão militar no Brasil e é rever os critérios de promoção. Não é possível. Eu sou de um tempo em que imaginava um general uma pessoa preparada. Esse Pazuello é um imbecil completo. Mas assim, não dá para dizer, é um palerma, mais do que um imbecil completo. Esse general Heleno é um palerma, gagá, não consegue descobrir como é que meteram não sei quantos quilos de cocaína no avião do presidente da República. Vejam onde é que nós chegamos. Vejam onde é que nós chegamos. Nós temos 1 ano e meio, o Brasil passa um vexame em que uma aeronave da frota do presidente da República é pilhada fazendo tráfico internacional de cocaína, tem um militar ainda não expulso das Forças Armadas, preso na Espanha, e o chefe deles, que é esse Palerma, metido a fortão, e não passa de um grande Palerma também, não é? Que diz que o presidente da República, que é corrupto, devia ir para prisão perpétua, e está servindo como um vassalo pouco crítico a um presidente corrupto desde sempre, que é o Bolsonaro.